Olá, boa tarde, Sergipe, meu amigo Bareta. Obrigada pelo carinho de sempre. Nessa tarde de terça-feira, seguimos juntos em mais uma tarde ao vivo aqui no Boa Tarde Sergipe, na telinha da TV Atalaia Record TV. E hoje o assunto é intolerância religiosa. É um conjunto de atitudes ofensivas em relação a crenças e práticas religiosas que pode chegar ao ponto de ser configurado como crime de ódio. Quem está comigo hoje é o promotor de justiça, Luiz Fausto Valoar. Você pode enviar seus comentários durante todo o programa para o nosso WhatsApp. Hoje também vamos falar sobre atividade física no quadro Vida Fitness. O assunto é corrida e como você deve se preparar para essa atividade que traz vários benefícios. Teremos também Minuto da Notícia e reportagem do dia. O meu convite é sempre o mesmo. Passe a tarde com a gente. Eu começo o Boa Tarde Sergipe de hoje dando destaque à nossa reportagem do dia, que traz as últimas informações sobre a morte da cantora Elisa Clívia, que fez parte da banda Cavaleiros do Forró e recentemente cantava também na banda Cavalo de Aço. Vocês lembram do acidente? Foi em junho deste ano, quando a Elisa Clívia tinha agenda de show aqui na capital, mas morreu depois de uma colisão no centro de Aracaju. Um ônibus bateu no carro em que ela estava. A Polícia Civil concluiu o inquérito e uma equipe de reportagem participou de uma coletiva hoje e tem os detalhes sobre o acidente. Na sala de imprensa da SSP, a delegada de delitos de trânsito, Daniela Lima, anuncia quase 3 meses depois da morte da cantora Elisa Clívia e do namorado dela, Sérgio Ramos, que o motorista Clebiton José dos Santos foi responsabilizado pelo acidente. Pelo delito do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo de trânsito, e há indícios também da lesão corporal culposa de trânsito, né, com relação aos sobreviventes que foram lesionados. A partir das provas colhidas nas oitivas e também a discussão técnica realizada na perícia, se comprovou que a causa determinante para o acidente foi a entrada inopinada do veículo Palio na via, né, inclusive com desobediência à prioridade das vias ali. E a perícia técnica também fez uma discussão com relação à velocidade do ônibus e ficou comprovado que, ainda que o ônibus estivesse a velocidade de 30 km por hora, que seria a velocidade regulamentar para a via, o acidente teria acontecido da mesma forma. A delegada detalha ainda que no local havia uma inadequação em relação à placa de pare, que não deveria estar pendurada num poste. Mas isso não interfere no acidente, segundo a delegada, porque estava visível. Não foi cumprido o dever de cuidado, de diminuir a velocidade e esperar o fluxo da via de prioridade para fazer a travessia em segurança. O acidente aconteceu no dia 16 de junho, por volta da 1h30 da tarde. O carro, com placa de Maceió, segundo testemunhas, invadiu a preferência entre as ruas Maruim e Arauá e foi atingido por um ônibus. As imagens da câmera de segurança de uma loja flagraram tudo. A batida foi na lateral esquerda do carro e atingiu em cheio a cantora Elisa Clívia, de 38 anos, que morreu na hora, e o namorado dela, Sérgio Ramos da Silva, conhecido como Munição, de 37 anos, que também não resistiu aos ferimentos. Ao todo, foram 5 vítimas do acidente, 2 fatais. O motorista do carro em que estava a cantora Elisa Clívia, o Clebiton dos Santos, em depoimento, não conseguiu trazer mais detalhes sobre o acidente. A polícia entende que, pelo trauma que sofreu, em que ficou 35 dias internado em coma, ele não se recorde desses últimos momentos. A única informação que o motorista trouxe para a polícia é de que o tempo inteiro ele recebia informações através do GPS. O GPS é uma tecnologia que nos auxilia, é uma tecnologia que deve ser utilizada, mas é muito importante entender que o condutor de um veículo automotor, sobretudo quando está em uma cidade que não conhece, etc., ele deve estar concentrado em perceber a sinalização visual, a sinalização horizontal, todas as informações com relação ao fluxo do trânsito que existem naquela cidade e, na dúvida, inclusive, quando não houver indicação, ter cautela e parar. 7 pessoas foram ouvidas, entre vítimas e testemunhas. A delegada explica que o Clebiton também deveria ser indiciado por lesão corporal de trânsito.
mas as outras vítimas não querem representar a denúncia. Uma das vítimas, que é o sanfoneiro Paulo, ele já se manifestou em seu depoimento que não tem interesse em representar, o que significa que ele não quer que o autor do fato, ou seja, o responsável pelo acidente, seja responsabilizado pelas lesões corporais que ele sofreu. Isso é possível no crime de lesão corporal, né? No crime de homicídio culposo de trânsito, independentemente da vontade da família das vítimas, o procedimento segue. Lamentável para todo mundo, essas duas vítimas fatais também, as outras que sofreram bastante. Fica o alerta, né? O GPS serve como auxílio, mas a gente tem que estar de olho realmente no trânsito. Bom, e agora seguimos juntos falando sobre o nosso assunto do dia, intolerância religiosa. Uma exposição em uma agência bancária em Porto Alegre chamou nossa atenção para esse assunto. Obras de arte que misturam a homossexualidade com religiosidade, com frases polêmicas que gerou protesto nas redes sociais porque muita gente entendeu que as obras da artista plástica Bia Leite blasfemava algumas religiões. Muita gente interpretou as obras como sendo ofensivas às religiões. A agência bancária até cancelou a exposição, só para vocês terem uma ideia. Várias pessoas protestaram nas redes sociais por causa das frases e realmente do contexto em que foi colocada essa exposição. E por isso a agência bancária cancelou a exposição para evitar polêmicas e cessarem os protestos. E aí eu vou ler rapidinho a nota para vocês, enquanto vocês acompanham aí as imagens da obra de arte. A agência disse o seguinte: agradecemos, o contato com a exposição, o Quer Museu, Cartografias de Diferença na Arte Brasileira. Reconhecemos que, além de despertar a polêmica saudável e o debate sobre grandes questões do mundo atual, infelizmente, a mostra foi considerada ofensiva por algumas pessoas e grupos. Nós, do Santander, pedimos sinceras desculpas a todos aqueles que enxergaram desrespeitos a símbolos e crenças na exposição Quer Museu. Isso não faz parte da nossa visão de mundo, nem dos valores que pregamos. Por esse motivo, decidimos encerrar antecipadamente a mostra neste domingo, no caso, no último domingo agora, no dia 10. A agência bancária disse que tem como missão incentivar as artes e dar luz ao trabalho de curadores e artistas plásticos brasileiros para gerar reflexão positiva e não negativa. Se esse objetivo não foi atingido, temos o dever de procurar novas e diferentes abordagens. Seguimos, portanto, comprometidos com a promoção do debate sobre diversidade e inclusão, entre outros grandes temas contemporâneos, como, por exemplo, essa questão religiosa, intolerância religiosa. Em alguns casos, o crime de ódio é considerado realmente crime, Não é apenas uma ofensa comum, é crime e tem punição, segundo a Constituição. Por isso a gente trouxe esse debate, essa discussão aqui no programa de hoje, para a gente conversar com você, telespectador, e também com o nosso convidado de hoje, que é promotor de justiça, o Luiz Fausto Valoar, que está aqui com a gente para agregar valor jurídico a essa questão e todas as questões que envolvem ofensa, preconceito, para saber até que ponto se pode discordar e até que ponto se pode ofender. Você está convidado a participar comigo durante todo o programa, lembrando de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Agora eu vou dar boa tarde para o promotor de justiça, Luiz Fausto Valois, que está aqui com a gente ao vivo. Boa tarde para você. Boa tarde, Tamires. Boa tarde aos telespectadores. Parabenizo a TV Atalaia por esse novo programa maravilhoso e estou à disposição da senhorita e dos telespectadores. A gente agradece, que bom que o senhor está gostando do programa, acompanhando a programação aqui, essa nova programação da TV Atalaia Record TV. Agora, para esclarecer, o que é considerado um crime de intolerância religiosa? Bom, a nossa Constituição, Tamires, traz no artigo 5º, o inciso 6º, a questão da liberdade religiosa. O respeito à escolha do cidadão é uma cláusula pétrea fundamental, que o cidadão tem o seu direito de escolher a sua religiosidade, inclusive de não ter a sua religiosidade. No caso do agnóstico, do ateu, é um direito do cidadão não ter religião. E é também direito do cidadão ter a sua religiosidade respeitada pelos outros. E aquele que não tolera e não respeita a religião do seu semelhante, pode, inclusive, responder criminalmente por eventual ofensa à religiosidade alheia. No caso das fotografias que eu observei aqui, a exibição
nos vídeos aqui apresentados, nós observamos que o artista ele avança no respeito às imagens de uma religião. E isso não é, no mínimo, prudente fazer esse tipo de... Avança no respeito, ou seja, houve um desrespeito, Exatamente. então, em relação às Quando imagens. eu coloco, né, numa imagem, né, de Nossa Senhora, um cigarro, ou coloco na imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, várias braços, apetrechos, eu estou alterando o respeito, a imagem, a visão que aquele que segue uma religiosidade tem, e desta forma eu estou atacando, um crime, eu estaria em tese cometendo um ilícito, né? No mínimo, essa situação pode gerar, inclusive, à luz do que a Constituição traz, né, do respeito às religiões, né, e do Estado laico. O Estado não tem religião, é importante frisar isso, nessa situação que pode gerar, inclusive, um dano moral para aquele que segue aquela religião e que se achou machucado, ofendido por conta daquelas imagens. Por causa de toda a repercussão e pessoas que demonstraram-se contrárias a essas fotos, essas imagens, essa nova contextualização que foi posta ali em relação a imagens da Igreja Católica e outras religiões, que se gerou protesto fortíssimo nas redes sociais, e aí a agência bancária resolveu, enfim, cancelar a exposição e dizer que realmente não era envolvido com a exposição, mas que colocou a exposição para prestigiar, salvo engano, o fim do movimento LGBT na cidade. Mas realmente houve Mas tem que se ter o respeito às religiões. Houve-se aí, então, a falta de respeito, por isso, então, que o banco entendeu que deveria cancelar a exposição, porque gerou muita polêmica. Inclusive, eu estou aqui com o Estatuto da Igualdade Racial em mãos, que tem o artigo 23, que diz o seguinte, no capítulo 3, do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. No artigo 23 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, tem que se respeitar a crença, tem que se respeitar o símbolo, tem que se respeitar os locais onde diversas reuniões, diversas religiões realizam seus cultos. Exatamente. Né? Esse artigo que foi citado é referente às religiões de matriz africana. Mas, em relação às religiões, existe também no artigo 208 do Código Penal, né, a previsão de que se devem respeitar os cultos religiosos, não se pode interromper um culto religioso de qualquer tipo de religião que seja. Se houver a interrupção, se houver uma ofensa, pode configurar um ilícito penal também. Então, o cidadão deve respeitar o credo, a religião, a opção religiosa do outro cidadão e não tecer qualquer tipo de comentário. Nossa sociedade é plural e tem espaço para todas as religiosidades. O que nós precisamos no dia a dia exercitar é o respeito. Respeitar a escolha do cidadão em ter uma religião ou também de não ter uma religião. Exatamente. O nosso assunto é polêmico. Você de casa está convidado a participar, enviar suas mensagens. Você dos 4 campos de Sergipe, emita a sua opinião sobre intolerância religiosa, sobre crime, sobre ofensas. Qual a sua opinião sobre isso? Enquanto você vai enviando as suas mensagens, vamos ouvir a jornalista Andréa Roosevelt no nosso quadro Minuto da Notícia. Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todos. Olha, e o INEP anulou o Enem de participantes indiciados por fraude. Ao todo, foram 13 estudantes. Esses estudantes já se encontravam matriculados em instituições de ensino superior, principalmente no curso de Medicina e Odontologia. Por isso, o INEP vai encaminhar ofício para o MEC para que as instituições nas quais esses estudantes já estão matriculados tomem as medidas administrativas cabíveis. E o Ministério Público Federal disse que aquelas visitas que o ex-presidente Lula, com aquela caravana que passou aqui por Sergipe também, configuram sim propaganda irregular. O Partido dos Trabalhadores, o PT de Sergipe, vai responder a processo eleitoral por desvirtuamento da propaganda partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral também suspeita de ocorrência de abuso de poder político e econômico durante a caravana.
E tem cervejaria investigada por fraude. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, estabeleceu uma série de medidas de fiscalização sobre a indústria Ambev, em função da identificação de procedimentos irregulares de retenção de ICMS na comercialização para distribuidoras de bebidas em operações classificadas como substituição tributária. O processo também foi encaminhado para o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, DELTAP, para apuração de possíveis crimes. Eu fico por aqui e segue com você, Tamires. Muito obrigada, Andréa. Notícias boas, bem atuais aqui para essa tarde, aqui no Boa Tarde Sergipe. Obrigada pela sua participação. Lembrando que você está convidado a participar do nosso assunto de hoje. Eu vou rapidinho para o telão, mas nosso convidado continua durante todo o programa para a gente discutir intolerância religiosa. Eu conto com a sua participação. Agora eu vou me aproximar aqui do telão para dar minha dica para você que acompanha ao Boa Tarde Sergipe e que sempre repara em minha aparência. Eu tenho dito todas as tardes que quem assina os cuidados com o meu visual é o Centro de Beleza Exuberance. Lá você encontra conforto em uma superestrutura de mais de 300 metros com direito a lavatório com total privacidade, espaço kids, suíte da noiva e muito mais. Essa semana eu fui lá fazer uma reconstrução com a profissional Lili Pereira. Eu indico esse mesmo procedimento para todas as loiras ou as mulheres que passam por algum procedimento químico, fez mechas, pintura, tem que reconstruir. O Exuberance fica na Avenida Canal 4, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, em Aracaju. Um grande beijo para toda a equipe. Vamos para um rápido intervalo agora. Continue aqui na TV Atalaia Record TV, que tem programação local para as suas tardes. Eu volto já.